Esse é um dos vídeos mais especiais que eu já fiz para esse canal e eu te convido a assistir até o final, porque hoje a minha empresa, a Artara, está completando 3 anos e eu vim aqui te contar um pouquinho da história da Artara e também os meus principais aprendizados. Para quem não sabe, a Artara é minha empresa de marketing digital, onde eu presto principalmente o serviço de social media, que é o que eu ensino vocês aqui no YouTube. Então, primeiro, como que surgiu a ideia da Artara? Há 3 anos atrás, num sábado, eu tava comendo Burger King com o meu noivo, na época namorado, minha mãe e o meu irmão. E era ali época de final de ano, eu tava um pouco insatisfeita com o meu trabalho, um pouco insatisfeita com a minha vida financeira e tava comentando isso com a minha família, né? Que eu precisava mudar, precisava fazer alguma coisa diferente, porque o verão tava chegando, era um pouco mais difícil de conseguir ganhar dinheiro e eu precisava pensar num plano B. Foi aí que a minha mãe falou que conhecia uma menina que estava começando como social media, que estava começando a trabalhar com isso e viu que estava dando certo, que via que ela estava se desenvolvendo, estava conseguindo ganhar dinheiro. E ela, minha mãe, perguntou: Carol, como tu já trabalha com Instagram, já conhece, já gosta disso, as pessoas já te elogiam pelo teu Instagram, por que que então tu não trabalha com isso, ajuda outras pessoas, né, a terem um Instagram legal, a venderem pelo Instagram? E aí, na hora, eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu nunca pensei nisso, né? Eu sei criar conteúdo pra mim, não sei criar conteúdo pros outros, será que vai dar certo? E aí eu falei, tá, mãe, posso tentar como um plano B, é uma coisa que eu sei fazer, né? Eu posso tentar ganhar dinheiro com isso, mas como ali um plano B, né? Como uma renda extra, vamos ver se vai dar certo. E aí, nesse momento ali, já almoçando, comendo Burger King, a gente já começou a pensar numa lista de possíveis clientes que eu poderia atender no futuro, mas mais assim como um sonho, sem realmente ser um plano concreto. E aí isso foi no sábado, fiquei pensando nisso, me animei com a ideia, e na segunda-feira eu já comecei a estudar mais sobre isso, já comecei a ir em busca, né, de ter mais conhecimento, de entender um pouco mais sobre a profissão e o que eu precisaria desenvolver para melhorar nisso. E aí na segunda-feira mesmo eu já criei um cardzinho falando que eu fazia gestão das redes sociais, que eu ajudava as pessoas a produzir conteúdo para o Instagram e mandei para minha mãe. A minha mãe começou a distribuir esse cardzinho para as amigas dela, para a família. Eu também comecei a mandar para algumas pessoas e nisso veio meu primeiro cliente. E aí, com esse primeiro cliente, eu ainda estava estudando, mas eu já comecei a atender. Então, eu marcava reunião, por exemplo, com ele, a nossa primeira reunião de briefing, eu ia lá pesquisar o que eu preciso perguntar, o que eu preciso entender nessa primeira reunião. E assim foi indo, fui começando a trabalhar com isso. E esse meu primeiro cliente já me indicou para outros clientes, e assim foi indo. Foi tudo no início indicação. Eu não tinha postado nada no meu Instagram, não tinha criado nada ainda, mas foi aí que a Artara surgiu. Então a ideia surgiu e aí eu já comecei a colocar em prática. E eu sempre pensei em me posicionar como empresa. Ainda não tinha nome da empresa, nada, mas eu não queria ser só uma guria que ajuda no Instagram. Eu comecei a pensar como empresa, porque aí eu poderia, né, na minha cabeça ainda aquilo era um plano B, mas eu pensei, posso ter ali 2 empresas daqui a pouco. E eu sempre fui assim, o cliente me pedia para ir lá ajudar ele a gravar vídeo, eu estudava, ia lá gravar e ia sempre melhorando. Então, e a cada novo cliente eu ia melhorando o meu processo de venda, eu ia conseguindo cobrar mais. Então, eu sempre fui aprendendo muito no processo e estudando ao mesmo tempo que ia colocando em prática. E aí eu chamei de novo a minha mãe, o meu noivo e o meu irmão para a gente conseguir pensar em um nome para essa empresa, porque o negócio começou a dar certo e eu queria muito me posicionar como empresa, queria ver isso realmente crescer e eu precisava de um nome. E aí, claro, eu pensei em contratar alguém para me ajudar nisso, só que eu e minha mãe, a gente começou a pensar e foi assim, eu acho que mais de 2 meses pensando no nome da Artara, até então a Artara não tinha nome, pensando, fazendo combinações, pesquisando na internet o que já existia, até que a gente chegou no nome Artara, que é a junção, na verdade, de 2 palavras. Arta significa prosperidade e Tara é uma deusa que significa a feminilidade. E como, né, a dona da Artara sou eu, uma mulher, eu achei que faria todo sentido, porque a Artara começou a me trazer prosperidade e foi algo que realmente mudou a minha vida. Feito isso, eu contratei uma empresa para fazer o logo, né, eu já tinha mais ou menos uma ideia das cores que eu gostava, que eu queria, passei para ela, e aí ela criou ali todo o logo, criou a identidade visual da Artara, ficou assim
Eu adorei, né? Na hora, assim, foi uma coisa muito nova para mim. E seguiu, né? Eu fui seguindo, captando sempre mais clientes, sempre evoluindo e aprendendo nesse processo. E hoje nós completamos 3 anos de Artara oficialmente. E desses 3 anos eu separei alguns aprendizados importantes que tu pode já levar para ti, se tu tá começando com social media ou se tu quer evoluir nessa carreira. Eu acho bem importante algumas coisas que tu tenha em mente desde o início, que eu fui aprendendo na prática. Enfim, eu separei para te passar. Primeira coisa, e que se tu já assiste meus vídeos, tu já vai ter ouvido falar, é estude muito. Então, assim, hoje a gente tem muita informação na internet, a gente tem muito conhecimento sendo compartilhado e a gente pode estudar, certo? Porque nada melhor do que tu ter estudado aquilo, porque é isso que vai te dar segurança para tomar algumas decisões, para conversar com o cliente, para propor novas estratégias. Então, o que mais sempre me passou segurança, mesmo nunca ter atendido nenhum cliente como social media, foi o estudo. Então, eu precisava ir lá no escritório do cliente gravar um vídeo, eu estudava antes tudo que eu podia até o último segundo para estar lá preparada e continuar aprendendo na prática, para aí sim evoluir. Segundo ponto, entregue o seu máximo. No início, é normal a gente querer agradar o cliente e fazer mais do que está no contrato, mais do que ele nos pede para agradar. E eu acho isso super ok. Claro que com limites, mas assim também tu vai aprendendo, tu vai te conhecendo e te testando. E não importa, às vezes o cliente vai te pedir uma coisinha a mais, eventualmente, que não está no contrato, faça. Isso faz tu criar um vínculo com o cliente. Claro que tu vai botar um limite se isso for recorrente, mas além disso, em tudo que tu faz, dá o teu máximo sempre, te esforça, estuda para aquilo, faz o teu melhor, refaz, pensa, porque se tu quer que isso seja a tua profissão, se tu quer abrir uma empresa disso, tu precisa te dedicar. E foi assim que a profissão de social media mudou a minha vida. Eu esqueci de contar uma parte da história, mas depois que foi dando certo, eu larguei tudo que eu fazia antes e foquei só na Artara, só na profissão. Isso porque deu certo, porque eu me dediquei, porque eu enxerguei que se eu focasse muito mais naquilo, ia ser muito melhor para mim. Então, no início a gente fica na dúvida, normalmente as pessoas começam como social media, como uma renda extra, tem alguma outra coisa junto, mas é uma transição, tu vai fazendo isso aos poucos, e quando tu percebe assim, bom, agora eu tô segura, agora eu tenho um número legal de clientes para me dedicar, tu vai ver que vai deslanchar muito mais. Terceiro aprendizado, não desista, insista. Se eu tivesse desistido no primeiro ano de Artara, se eu tivesse desistido quando o meu primeiro cliente saiu, eu nunca ia estar hoje fazendo 3 anos de empresa. E eu sempre penso nisso. Se hoje eu estou fazendo 3 e estou assim, quando eu fizer 5 anos de empresa, como será que eu vou estar? Então, se isso é uma coisa que faz sentido para ti, não desista. Se tu gosta de ser social media, se tu gosta de trabalhar com isso, se tu tem facilidade, se tu já está no caminho estudando e faz sentido, não desista, porque é isso que também vai te levar para o sucesso. Tu estudar, tu continuar, tu te esforçar, tu te entregar ao máximo, é isso que vai te fazer chegar aonde tu quer chegar e, enfim, o céu é o limite. Um ponto muito importante e que na maioria das vezes eu dizia, não, eu não preciso disso, mas tu precisa, é tire um tempo para descansar, tá? Eu, por exemplo, a maior parte do tempo trabalho em casa. Então, no início, como eu tava com todo aquele gás de abrindo a empresa, começando, eu não queria parar de trabalhar. Se eu precisasse trabalhar até as 9 horas da noite, porque eu estava empolgada, porque eu queria, eu fazia. Só que chega um momento que tu te esgota e isso atrapalha a tua produtividade, atrapalha a tua entrega. Então, seja regrado na questão de descanso. Tudo bem, tem alguns finais de semana que tu vai ter que trabalhar para adiantar algumas coisas, mas tente descansar, tente desligar do trabalho, deixar o celular. Já falei em algum outro vídeo, separa o WhatsApp da tua empresa, do teu pessoal, porque isso vai ser bem importante para a tua produtividade, para a tua entrega. Então lembre-se de descansar. Outro ponto importante é tu contar com amigos, família, colegas, um grupo de pessoas que podem te ajudar, vocês podem contar comigo, porque isso é muito importante. Especialmente se a gente está começando, é comum a gente ficar um pouco inseguro, precisar de uma outra opinião, precisar de alguma ajuda. E se tu tem alguém, nem que seja uma pessoa, que possa ser esse teu apoio, a pessoa pode até não entender nada, sabe? Mas se tu poder conversar com ela e dizer, olha só, a minha empresa está assim, o que será que eu faço? Vamos conversar. Porque às vezes tu falando, tu consegue ter ideias novas. A ideia que eu tive, por exemplo, deste canal no YouTube, de ajudar outros social medias,
Foi um dia jantando com meu noivo, a gente conversando, a gente teve essa ideia. E hoje eu vejo que tá dando certo, tá no início, mas tá no caminho. Então, muitos desses momentos que tu tem com outras pessoas, seja até mesmo no descanso, podem ser decisivos para a tua trajetória. Descubra o seu jeito. Existem inúmeros jeitos de fazer reunião, de trabalhar, de abordar o cliente. Tu precisa testar esses jeitos e ver qual que faz mais sentido para ti. A gente vê na internet muita regra. E o contrato tem que ser de 6 meses. Você tem que fazer reunião de métricas todo mês. Só que isso pode não funcionar para todo mundo. Pode ser que não funcione para o teu tipo de cliente, para o teu jeito de trabalhar. E a maioria dos clientes fica quando tu faz um trabalho bom, lógico, mas também quando ele te identifica com o teu jeito de fazer as coisas. Então, assim, teste, né? Absorva as informações que você tem, que você coletou, teste e adeque ao que faz mais sentido para você e para o seu perfil de cliente. E também descubra o que você mais gosta, tá? Quando a gente entra nesse universo, a gente quer fazer tudo, né? Muitas vezes isso no início é normal, porque a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ajudar o nosso cliente, a gente faz função que não é nossa, a gente faz design, mas a gente é social media, enfim. Isso é normal. Mas isso também é bom para descobrir o que tu mais gosta. Para daqui, sei lá, 1 ano, 6 meses, tu conseguir dizer, bom, hoje eu já consigo, já me estruturei para conseguir delegar alguma função que eu faço hoje. Qual que é aquela função que eu ainda gosto de fazer e não quero delegar? Beleza, essa eu vou ficar para mim. Mas o design que eu não gosto muito, que eu demoro muito tempo, eu vou delegar. Eu vou achar um designer parceiro, eu vou achar um estagiário que possa me ajudar. E aí tu vai construindo. Só que primeiro, tu precisa entender o que tu gosta. Porque às vezes a gente acaba delegando tudo e aí fica insatisfeita, fica frustrada. Putz, não gosto mais dessa rotina, não é o mais que eu gosto de fazer. Então é importante também tu te conhecer nesse sentido. Muito importante, saiba impor limites e dizer não. Como eu falei, muitas vezes a gente quer agradar os clientes, quer fazer de tudo por eles, só que é bem importante a gente saber colocar limites e dizer não. Se a gente não fizer isso desde o início, vai ser muito mais difícil depois, porque o cliente vai estar acostumado a te pedir a coisa e tu resolver na hora, a resolver no dia seguinte. Então, por isso que tu precisa, desde o início, te posicionar, dizer não, colocar limites, fazer combinados com o cliente para que isso não aconteça e ninguém saia frustrado. Eu sei que é difícil, certo? Mas com o tempo tu vai conseguir. Tenha paciência. Por mais que a gente trabalhe com internet, com Instagram, a gente acaba lidando muito com os clientes, muito com as pessoas, tá? E principalmente nesse trabalho que eles têm que aprovar o nosso calendário, eles têm que aprovar o post. Muitas vezes o cliente vai falar de um jeito um pouco rude, vai dizer que ficou horrível. E tu não pode levar isso para ti, não pode achar que o teu trabalho te define, certo? Então sempre tenha paciência, tenha calma, entenda o cliente. Normalmente no início é assim, mas depois que tu consegue entrar em sintonia com ele, vai ficando melhor. Mas tenha paciência, tu vai estar ali todo dia conversando com o cliente, trocando ideia, ou até mesmo com os parceiros, e às vezes pode ser um pouco difícil. Este conselho é um dos meus preferidos, que é: comemore cada conquista. A cada cliente novo que assinava contrato comigo no início, eu levava minha família para jantar. Eu dizia, vamos comemorar, é mais um cliente, a empresa está crescendo. Não precisa necessariamente gastar ou levar para jantar, mas comemore, vai assistir um filme, vai descansar um pouco mais cedo, vai fazer alguma coisa que tu goste, porque isso te motiva muito a continuar. Porque senão chega um momento da empresa que tu já fica mais acostumado, tipo, é legal, entrou mais um cliente, beleza, mais trabalho, vamos lá. Mas enquanto ainda tu tá nessa garra, quando tu tá no início, comemore realmente cada cliente, tá? Eu fiz isso no início, foi muito legal. Hoje eu já não faço mais por questões de tempo, por muita coisa para fazer, mas no início era muito divertido, assim. Fechou um cliente na semana, no final de semana a gente ia lá no restaurante comemorar. E nesse vídeo especial eu tenho um convite especial para ti que ficou aqui até o final. Vai lá no meu Instagram, @abelacarol, me manda no direct, vim do YouTube, que eu vou te adicionar no meu Close Friends. Ali eu tô respondendo várias perguntas de vocês, estou compartilhando bastidores e compartilhando muito conhecimento que eu tenho certeza que vai te ajudar no teu dia a dia da profissão. Então, ali é um espaço para a gente estar juntos, vivendo juntos essa profissão. Então, obrigada por comemorar comigo esses 3 anos de Artária. Te inscreve no canal para continuar acompanhando essa jornada e para que daqui a alguns anos também tu esteja comemorando, sei lá, muitos anos da tua empresa.